Fala pessoal, recado rápido aqui antes de vocês assistirem esse episódio. Infelizmente a gente perdeu um pouco do áudio dos primeiros minutos, mas foi só isso. Então, só passando para falar com vocês que parte do início a gente não vai ter, mas ainda tem muita coisa e muita coisa para abençoar a vida de vocês aí. Então, acompanhe esse episódio e, no próximo episódio eu prometo que esse problema vai ter sido resolvido. Deus abençoe vocês aí e agora curta esse episódio. Valeu! Estão assistindo conhece o apóstolo Walter hoje, essa referência toda que tem. Mas assim, me fala um pouquinho, por favor, o senhor teve uma família totalmente estruturada, o senhor teve um pai e uma mãe que cuidou do senhor, deu direcionamento, deu ensinamento. Me fala um pouquinho como que foi a infância do apóstolo Walter, se ele teve estrutura para conseguir conquistar vidas, tantas de vidas que o senhor já conseguiu alcançar hoje, através de uma família totalmente estruturada, de irmãos, de pai, de mãe. Como que foi, apóstolo? Pelo contrário, eu venho de uma família totalmente destruturada. Eu venho de uma família que não tinha referência para que eu pudesse ser quem eu me tornei. Uma certa feita, eu não me lembro quem, se Uri ou se Patrick, eles me fizeram uma pergunta que ficou guardada no meu coração, e a pergunta que foi me feita foi: como que o senhor consegue ser pai? sem ter tido um pai para cuidar do senhor. Eu sempre procurei fazer para as outras pessoas aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Sim. Então, por não ter essa base familiar, por não ter mesmo os poucos flashes que eu trago na minha memória da minha infância com meu pai, são pouquíssimas, e são filme de terror. Filme de terror. A primeira imagem que eu tenho clara na minha mente com meu pai foi a polícia chegando na porta da minha casa. Eu me lembro até hoje, um Fusca. Não imagina se tinha muito tempo. A polícia tinha um Fusca ainda na época. Era o carrinho de Fusca, o Fusquinha parou na porta de casa. Meu pai tinha quebrado a casa inteira. Foi quando a minha mãe decidiu, de fato, separar dele. Eu acredito que eu deveria ter uns 4, 5 anos de idade. 4, 5 anos de idade. Minha mãe estava grávida da minha irmã, mais nova hoje. O senhor é o caçula? Eu sou o caçula dos homens, de 10. Sim. São 3 homens e 7 mulheres, né? Então, minha mãe já tinha 8, aliás, tinha 9 filhos. Sim. E estava grávida da minha irmã Lília, que é a caçula, quando minha mãe decidiu separar do meu pai. Então, eu não tinha uma referência de pai dentro da minha casa. E aí, a minha mãe, ela precisava trabalhar para alimentar toda essa casa. Então, a minha mãe saía 4 horas da manhã de casa, chegava 8 horas da noite. Nossa. Então, eu não tinha a presença da minha mãe, também não tinha a presença do meu pai. Então, quem cuidava da gente, entre aspas, eram as nossas irmãs. Mais velhas, As irmãs mais velhas que tomavam conta da gente. Mas só que, tipo, ela cuidava da vida dela e a gente ficava solto. Então, a minha educação foi na rua. Foi aprontando como todos os meninos, ir para a lagoa, comer comida estragada, fundo de supermercado, comida vencida. Se não tinha em casa, a gente tinha que se virar. Então eu não tive uma base familiar, uma estrutura familiar para que eu pudesse me tornar quem eu me tornei. Então eu não tive. Pode ir. Pai, o senhor o senhor conta uma história que eu lembro de vó. O senhor falando dessa questão aí que o senhor ia para o lago. E aí eu lembro que o senhor conta uma história, eu queria que o senhor contasse ela e o aprendizado que o senhor teve dela. O senhor fala que o senhor foi para a lagoa com seus amigos, aí quando o senhor voltou, sua mãe, vó desesperada, as mães dos seus amigos desesperadas, e aí a atitude de vó com o senhor foi diferente da atitude que teve com os amigos do senhor. E o senhor fala disso, a lição que o senhor tirou disso. Eu queria que o senhor... Salomão, ele fala que a palavra branda, né, desvia o furor. E para mim aquele dia foi um divisor de águas. Por quê? Porque o pobre,
ele não tinha uma opção melhor de tipo, vai numa cachoeira com a família, vai numa piscina no clube, uma casa que tem piscina. Então a gente arrumava as lagoas, chovia, enchia os poços lá de tomar banho. E tinha um lugar que era um tanto distante da nossa casa, saiu eu, Denison e o finado Denison e Fred. E a gente saiu para essa lagoa, e da lagoa para nossa casa, distância mais ou menos de uns 8 quilômetros, né? A gente ia a pé. E aí a gente se empolgou na lagoa tomando banho. Quando a gente observou, já era por volta de 18 horas. Até então o período imagina de você voltar ainda. 8 quilômetros até chegar em casa. Nossa. Então anoiteceu, a maioria do trajeto não tinha luz. Então quando a gente chegava no bairro, a gente começava a ver as luzinhas do bairro, né? E aí quando a gente deu a entrada no bairro, estava a minha mãe, a mãe de Fred e a mãe de Denison. E eu me lembro que as duas recebeu eles já com cinto, já espancando eles, batendo eles. E minha mãe me segurou pela mão e entrou comigo dentro do quarto. E ela falou comigo assim, por favor, não faça mais isso, porque se você fazer isso, você vai me matar. Uau. E ela começou a chorar dentro do quarto. E quando ela começou a chorar, eu chorei junto com ela. E eu falei comigo, eu não lembro quantos anos eu tinha, devia ter uns 8 anos, 7, 8 anos. Eu me lembro que dentro do meu coração eu falei assim, nunca mais minha mãe vai chorar por minha causa. Então eu deixei de fazer muita coisa ruim, Yuri, muita coisa ruim. E não foi por causa minha, foi porque eu lembrei do que eu falei com ela. Eu não vou fazer minha mãe chorar mais, ela não vai sofrer por minha causa. Por minha causa. E as decisões boas que eu tomei na minha vida também foi baseado justamente na decisão que eu tomei de não machucar ela, de não ferir o coração da minha mãe. Contrapartida, o Denison foi morto, assassinado, se envolveu no tráfico. O Fred, ele foi preso por roubo seguido de morte, esqueci agora o nome, latrocínio. Uhum. Ele assaltou um cara e matou, foi preso, ficou mais de 20 anos preso. E o que a minha mãe me falou me fez ser, talvez, quem eu sou hoje, né, esse homem de Deus. Isso é engraçado, né, pai? Porque, assim, eu falo pelas minhas próprias experiências. Deixei de fazer muita coisa também por honrar vocês, né? Você e mãe. E, assim, mesmo que foi por vocês, as consequências e os frutos que eu colhi disso foram muito grandes. Tipo assim, positivamente. De olhar para trás e falar, caraca, valeu a pena, tipo... Porque se eu tivesse ido pelo caminho que eu queria, talvez eu... Valeu a pena sacrificar naquele momento. E olha, tipo assim, aí o pai fala isso, daí eu só falo, caraca, imagina o tanto de coisa, consequências e os frutos que meu pai colhe hoje por conta disso. O primeiro mandamento por promessa é honra o teu pai e a tua mãe. Exato. Então, quando você abre mão de viver a sua vontade para viver a vontade da palavra, não tem como você não ter uma colheita abundante. Não tem como você não ter uma colheita abundante, porque a palavra por si só, ela se cumpre. Então, o que eu decidi fazer ali, mesmo não conhecendo a palavra me conhecia. Mesmo não conhecendo a palavra me conhecia. E quando eu decidi honrar minha mãe, automaticamente eu trouxe para a minha vida os frutos da honra de Deus. E vem na sequência, né, apóstolo, assim, eu lembro que a gente estava nessa cidade, né, que o senhor vai falar, muitos aqui que pode assistir não sabem de qual a naturalidade do senhor, de onde que o senhor vem. E eu lembro que a gente estava na rodoviária, o senhor me levou lá, a gente viu lá o fundo, o senhor mostrou aonde que o senhor pegava e conta pra gente um pouquinho da rodoviária para hoje, a cidade onde que nós estamos, um pouquinho desse trajeto, o que o senhor fez nesse período, até chegar o senhor hoje a conhecer um pouco quando o senhor se converteu e conheceu Jesus. O senhor conheceu Jesus foi em Vitória da Conquista ou foi na cidade que o senhor foi? Como que foi esse trajeto? Com quem que o senhor veio? Né? Se teve alguém junto com o senhor, como que foi? Eu sou natural de Vitória da Conquista, né, na Bahia. E o meu encontro com Jesus foi aos 9 anos de idade. É por isso que eu amo criança e eu amo o projeto, né, de crianças. Eu ia para a igreja por causa da merenda.
Eu passei fome, literalmente. Não é que eu tive fome, eu passei fome. Nós não tínhamos nada em casa para comer. Não tínhamos nada em casa para comer. Não tem café da manhã, não tem almoço, nada. Nós não tínhamos nada para comer em casa. Então, a oportunidade que eu tinha, e isso era domingo, a oportunidade que eu tinha para a escola bíblica dominical, onde eles serviam os kisuke, né? E as bolachinhas, aquilo ali para mim era fantástico. Mas só que eu queria, Deus, se não aqui, Deus vai me dar a oportunidade de encontrar elas lá no céu. Elas não tinham noção do que aquele copo de suco e aquelas 3 bolachas estavam fazendo na minha vida. Porque eu ia por causa da bolacha, eu ia por causa do copo de suco. Mas ali eu ouvia falar do pequeno gigante Davi. Eu ouvi elas falar das mentiras de Jacó. Eu ouvi elas falar de um Deus que levou um Elias numa carruagem de fogo. Então, a semente plantada no meu coração por aquelas professoras, elas foram semente do céu, que germinou no meu coração e fez com que eu entendesse, que se o meu pai biológico, se ele foi capaz de me abandonar, ele tem lá os seus motivos. Sim. O meu pai celestial, ele não ia me abandonar de forma nenhuma. Aleluia. E eu me lembro, o meu irmão do meio, que já faleceu, ele está muito bêbado e ele me pediu para me ajudar ele para levar para a igreja. Ele bebia, ficava meio perturbado e queria ir para a igreja. E a gente foi para a igreja Universal, chegou lá, ele estava bêbado, o pessoal da Universal deu uma resistir um pouco de receber ele, e ele brigou com o pessoal, a polícia levou ele preso. E aí ele foi preso, minha mãe chegou mais tarde lá na delegacia, eu já estava lá, imagina aí, 8, 9 anos de idade, já estava na delegacia. Minha mãe conseguiu convencer o delegado foi, soltou meu irmão. Uhum. Só que eu decidi voltar para casa a pé. Minha mãe colocou meu irmão no táxi, voltou e foi para casa, e é longe da delegacia. Da delegacia para minha casa é muito longe. E eu voltei a pé. E nesse percurso eu estava tão angustiado, tão aflito na minha alma, que eu me lembro como fosse hoje, eu me ajoelhei e eu falei, Deus, eu não tenho um pai. Eu não tenho um pai. Mas eu ouvi, as professoras falou comigo, que se eu precisasse de um pai, o senhor seria o meu pai. E eu quero pedir para o senhor me adotar. Eu quero pedir para o senhor me adotar, me receber, mesmo sendo do jeito que eu sou. O senhor me recebe? Eu sei que aquele dia Deus desceu, segurou na minha mão. É por isso que algumas pessoas, quando me vê pregar, ou quando me vê falar de Deus, algumas pessoas até acham que eu sou prepotente, arrogante, da forma que eu falo, tamanha segurança. Quando eu abro a boca e digo assim, eu falo assim, eu preciso de todo mundo, mas eu só dependo de Deus, porque a minha dependência é totalmente nele, porque a minha aliança e o meu pacto foi estabelecida por ele comigo. Então, quando eu decidi fazer isso, eu tinha 9 anos de idade, e ali eu aceitei Jesus. Ali eu entreguei minha vida para Jesus. Aquele dia, Deus registrou um pacto no céu entre uma criança de 9 anos uma criança de 9 anos e o Deus Todo-Poderoso. Então, tudo mudou? Não. Entre aspas. Eu senti mais seguro, mas eu continuei tendo muita necessidade. Uhum. Então, eu saía para as ruas para pedir esmola. Eu ia para a rodoviária, eu te levei lá, na rodoviária de Vitória da Conquista. A gente ia para lá, porque a gente pegava, o pessoal tomava o coco, né? Jogava o coco fora, a gente quebrava, comia massa. Às vezes a massa estava azeda, a gente só tirava a parte de cima e comia a outra. As pessoas comiam a coxinha, mas só aquela partezinha do fundozinho que fica massa, né?
ele jogava fora, a gente pegava aqui dali, tirava a terra e comia. Tinha dia que a gente botava o cachorro para correr. Botava o cachorro para correr, porque a gente precisava comer. E Disputava com os cachorros ali a comida. disputava com cachorro, com urubu, botava para correr e vai embora, porque a gente chegou e a gente precisa continuar vivos. Então, a rodoviária de Vitória da Conquista, é impossível falar sobre a minha história e não passar por lá. Não passar por lá. E a gente precisa entender que mesmo sendo Deus Pai, isso não quer dizer que Ele não nos prova, a ponto de entender que Ele tem intenção de nos aprovar. Ô pai, e assim, o senhor falando sobre isso, né? Porque às vezes passar pelo deserto de Deus é difícil. Porque uma das maiores dores que eu acho que a gente tem no deserto de Deus é o silêncio de Deus. E muitas vezes, muitas pessoas, quando chegam no deserto de Deus, é onde que muita gente se desvia ou desiste de Deus. E eu queria perguntar para o senhor, porque o senhor já teve vários desertos, nem se compara. E eu queria saber do senhor, não só para mim, para Adson, mas para quem vai escutar. E às vezes a pessoa está passando por isso agora, talvez ela está no deserto de Deus agora, talvez está no silêncio de Deus agora. E como aguentar firme? Como se segurar firme enquanto estiver passando pelo deserto? Suportar esse processo, né? Sim. Eu não conheço ninguém que entrou no deserto segurando na mão de Deus e suportou. Eu não conheço ninguém que entrou no deserto segurando na mão de Deus e suportou. Mas eu não consigo também ver ninguém que entrou no deserto, Deus segurando na mão dele, que ele não foi até o final. Uau. O segredo não é você segurar na mão de Deus, porque se você segurar, você solta. O segredo é Deus segurar na sua mão. Que nós somos falhos. Se não fosse Deus segurando na minha mão, eu não resistia. É por isso que a Bíblia diz que não foi Walter que escolheu a ele. Foi ele que me escolheu, porque se eu decidisse escolher, eu escolheria errado. Eu não queria deserto, eu queria palácio. A gente não quer deserto, a gente quer palácio. Mas só que a gente precisa estar no deserto, porque o deserto te capacita para administrar o palácio. 4:1, Evangelho segundo escreveu Mateus, diz assim, e Jesus foi conduzido pelo Espírito. Não foi Jesus que levou o Espírito, foi o Espírito que levou Jesus. Que levou Jesus. Então, se Jesus te levar, você suporta. Agora, se você quiser levar ele, você não aguenta, não. Então, como que eu suportei as provações? Suporto até hoje. Porque ele é que segura na minha mão. Ele é que segura na minha mão. Porque se não fosse ele segurando na minha mão, eu não suportaria. Porque eu vou falar uma coisa para você. O deserto da maioria dos líderes, o deserto, na maioria dos líderes, não é do lado de fora, é do lado de dentro. Porque as maiores feridas abertas na liderança são de pessoas de dentro da própria casa. E quando eu falo dentro da própria casa, eu falo da igreja. Sim. As maiores feridas são abertas pelos crentes, os que dizem ser irmãos, os que dizem ser fiéis, os que dizem ser obreiros. Jesus foi vendido por um obreiro. Quem vendeu Jesus foi Judas. Exato. Quem comprou Jesus foram os sacerdotes. Nossa. Então, se você observar, são de dentro da casa. Quem quis liberar Jesus foi alguém de fora, era romano. Falou, deixa o cara embora. Os de dentro, não, nós precisamos prender esse cara. Crucifica e prende, crucifica. Só que quando você entra para o lado de dentro com ele, fica mais fácil, porque independente das feridas abertas, nós usamos as nossas feridas para curar a ferida dos outros. Deus não vai permitir que ferida seja aberta em você, se você não tiver capacidade suficiente de usar suas feridas para curar a ferida dos outros. Quando Tomé disse, eu só acredito se eu ver, Jesus aparece para Tomé e diz assim, toca aqui, Tomé. Quando Tomé toca na ferida de Jesus, Jesus está dizendo assim, fique tranquilo, a minha ferida vai curar a sua ferida. Então, Deus permite a gente passar por este deserto, segurando nas nossas mãos. Mas a gente chega do outro lado muito machucado. Mas chega. Mas consegue, né? É igual uma frase que eu ouvi de um amigo meu que está bem ali atrás. Ele falou assim, não é a vida que fica mais fácil, né? É a gente que fica mais forte. Justamente É isso aí. E é isso, né? E os desertos que provocam essa fortaleza, né? Sim. É. E uma coisa, rapaz, assim, eu sou seu filho e talvez, às vezes, é mais fácil eu falar sobre isso, porque eu tô dentro de casa, então eu vejo. Não, pra mim, igual a gente tá aqui falando, não,
do apóstolo, querendo falar do Walter, mas para mim não tem como falar do Walter e não falar de Deus, porque para mim, enquanto eu vejo o Senhor, é como se é um só, sabe? Tipo assim, a intimidade, a paixão, porque qualquer lugar que eu vou com o Senhor, a gente pode estar falando sobre água. Em algum momento você vai falar sobre Deus. E é uma das coisas que eu aprendo e eu valorizo muito no Senhor. E queria perguntar para o senhor como adquirir isso, sabe? Como se manter firme. Porque às vezes, principalmente quando a gente está nos palácios da vida, que Deus nos permite passar, às vezes a gente afasta um pouco disso. E o senhor não, eu te vejo no bom, no ruim, no onde for. O senhor está nessa mesma pegada e eu queria ter mais disso e para o pessoal de casa também ter mais disso, sabe? Ter essa coisa por onde olhar Yuri, não olhar só Yuri, olhar Deus também com Yuri. Ficou bem mais fácil para mim, quando eu li. Me perdoa se eu não acertar aqui agora o endereço, mas ficou bem mais fácil para mim, se não me falha a memória, é Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, vem a notícia para Jesus que João estava morto. Quem era João? João era amigo de Jesus. João era sobrinho de Jesus. João cresceu com Jesus. João batizou Jesus. E aí chega a notícia para Jesus dizendo assim: olha, João está morto. Se chega uma notícia para Yuri, se chega uma notícia para Adi, que alguém que você ama está morto, o que você vai fazer? Chorar. Não, mas Chorar. de imediato você vai dizer: onde é que está o corpo? Onde é que está? Eu quero ir lá agora, eu quero ver. Agora. Mas o texto diz que eles vão dar notícia para Jesus depois de ter enterrado. Imagina, Walter morreu, aí a notícia chega para Yuri: seu pai morreu. Tá, onde está o corpo? Não, já foi enterrado, ele morreu há 3 dias atrás. Roubaram o direito de Jesus de velar o corpo de João. A Bíblia diz que Jesus sai para um lugar deserto. O que Jesus queria ser? Jesus. Jesus estava sentindo a dor da perca de alguém que ele amava muito. Sim. Só que quando Jesus chega nesse lugar deserto, tem uma multidão. E quando Jesus depara com a multidão, Jesus engole a dor dele e começa a operar milagres. Quando eu li isso pela primeira vez, eu entendi uma coisa. Eu não estou aqui para ser feliz. Eu estou aqui para cumprir uma missão. A minha felicidade plena só vai acontecer quando eu voltar para casa. Então, todas as vezes que eu me vejo me empolgar com as coisas daqui, de imediato eu diz: poxa, tudo que tem aqui é momentâneo, é passageiro. É momentâneo e passageiro. Então, eu não estou aqui para priorizar a felicidade, embora eu sei que eu tenho um momento feliz. Mas a minha felicidade plena só vai acontecer quando eu voltar para casa. E eu falei e continuo falando: eu quero ver Jesus. O que me faz é queimar ainda, o que me faz é manter essa chama no meu coração. Eu quero e eu vou ver Jesus. E para mim ver Jesus, eu preciso abrir mão de tudo que o mundo me oferece aqui. O que o mundo me oferece é bom, só que é momentâneo e passageiro. Mas o que ele tem para mim é eterno e duradouro. Então, Jesus é o sangue que corre nas minhas veias, é o ar que eu respiro. Então, embora sabendo que os prazeres desse mundo vêm tentar me encantar, eu preciso estar focado sempre. Focado sempre. O aplauso da multidão é bom, os voos internacionais são bons, os hotéis 5 estrelas é maravilhoso, a vida que Deus me proporcionou, a vida que o Evangelho me proporcionou, é uma vida muito boa, só que eu quero que todos entendam. Não adianta nada você se relacionar com tudo isso que eu acabei de falar se você perder seu relacionamento com Deus. E para você permanecer com seu relacionamento com Deus é simples, é tirar cinza e colocar lenha. Isso é diariamente. Diariamente. Eu tenho 24 anos servindo o Senhor depois que eu voltei para Jesus, servindo o Senhor. E eu choro ainda na presença do Senhor. Eu oro ainda. Eu busco o Senhor. Porque não tem nada mais importante para mim do que se relacionar com Ele de uma forma profunda. A constância e o hábito, né, pai? De permanecer firme. E assim, a gente vai e volta. E o senhor é de Vitória da Conquista.
E a pergunta que eu vou fazer pro senhor é: o que o senhor veio caçar aqui? Tipo assim, o que atraiu que você falou assim: ah, vou para Montes Claros? O que eu fui caçar lá em Montes Claros, né? Primeira coisa, eu tenho certeza que Deus tinha um projeto muito grande para a cidade de Montes Claros através da minha vida, e Deus tinha um projeto muito grande para a minha vida através dessa cidade. Sim. Eu sei que o meu ministério está aqui, de Montes Claros para o mundo, mas eu sei que o meu ministério está aqui. Mas o motivo que me fez vir para Montes Claros e permanecer aqui é um tanto ruim, porque a minha intenção de sair de Vitória da Conquista foi, se eu permanecesse lá, eu ia matar o meu irmão mais velho, seu tio. Certa feita ele bateu na minha mãe, ele empurrou ela bateu a cabeça na parede e ela desmaiou, e eu ia matar ele. Eu tinha certeza que eu ia matar ele. Na ocasião que ele empurrou sua avó, minha mãe, na ocasião que ele empurrou, eu já tinha maturidade e força o suficiente para deixar de sofrer com ele, porque ele foi um terrorista na minha vida, desde criança, sabe, nos maltratando, batendo. E aí eu cresci, quando eu vi ele fazendo aquilo com minha mãe, eu decidi de imediato: eu vou matar ele. Vou matar ele. E eu me lembro que minha mãe me pediu, falou: meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque se você for fazer isso, da mesma forma que você é o meu filho, ele também é. E eu decidi, falei com ela: se eu ficar aqui, eu vou matar ele, então eu vou embora. E como eu já conhecia Montes Claros, a gente veio para cá para ficar um mês. Veio eu e o Antônio para cá. Saímos de Conquista dia 1º de 97. Chegamos aqui dia 2/1 de 97 para ficar um mês e estamos aqui até hoje. Mas a primeira vez que eu pisei em Montes Claros foi em 92. Primeira vez que eu vi Montes Claros. Eu achei que era 97. Primeira vez que eu vi Montes Claros foi em 92. E quando eu pisei aqui, eu olhei para meu irmão e disse: ainda vou morar nessa cidade. Sabe, um amor pela primeira vez? Pisei os pés aqui e me encantei com uma cidade. Mas eu acredito que já era Deus já colocando no meu coração, já uma paixão, um amor, porque é impossível você ganhar quem você não ama. De verdade. É por isso que Deus colocou essa paixão no meu coração pela cidade de Montes Claros. Dessa eu não sabia de 92, não. Sabia de 97. É porque eu já vinha para cá, como na época, a gente falsificava mel. Então, a gente vinha para cá para vender mel. A nossa base era Montes Claros, e aí a gente descia para Porteirinha, Janaúba, Salinas, essas cidades circunvizinhas aqui, mas a nossa base era Montes Claros. Então, como a gente gastava muito para vir para cá, a gente decidiu: a gente vem para cá, aluga uma casa, trabalha aqui, atende as cidades, depois a gente volta para Vitória da Conquista. E a gente acabou ficando aqui. Mas a primeira vez que eu vim aqui foi em 92. E o apóstolo, assim, depois que passou todo esse processo, o senhor estava aqui e tudo, como que foi, assim, o pulo, né, para hoje a família apostólica aí, de ter todo esse crescimento? Como é que foi esse salto até chegar aqui do senhor, o vendedor de mel, lá em 97, para hoje o apóstolo Walter? Como que foi esse salto? Porque eu aceitei Jesus aos 9 anos, mas eu não permaneço na presença do Senhor. Sim. Não vou permanecer. Eu fiquei dos 9 até os meus 13, 14 anos, aproximadamente. E aí depois conheço o mundo. E de 95, 96, eu vou cair no mundão mesmo. E eu cheguei em Montes Claros, cara. Nossa, eu cheguei em Montes Claros, eu tinha 18 anos. 18 anos, pensa aí, cara top que nem eu, bonito, olho verde, 1 metro. E eu me envolvi em tudo que era ruim. Todos os prazeres mundanos, todos os prazeres que o mundo me ofereceu, eu me envolvi. Eu sempre tive na minha cabeça: ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. E como eu tinha certeza que eu ia para o inferno, eu falei: eu vou desfrutar o máximo que a minha carne me permitir. Só que, quanto mais eu me embriagava no mundo carnal,
mais a minha vida espiritual clamava a Deus. Então imagina você num ambiente onde todo mundo está se alegrando, imagina você num ambiente onde todo mundo está comemorando, festa, todo mundo rindo, bebida, droga, mulher, tudo que o mundo lhe oferece, e de repente você sair, ir para o banheiro, começar a chorar, e o pessoal chama, o que você tem? O Espírito Santo entrava lá e falava comigo. Uau. O que você está fazendo aqui? Eu sabia que eu estava lá, mas ali não era o meu lugar. Mas eu não conseguia sair. Eu não conseguia. Eu deitava de manhã dizendo assim, hoje é meu último dia. Hoje é o meu último dia. À noite eu vou para a igreja. Chegava, levantava de manhã, eu já acordava com o amigo batendo na porta já, me colocando com um carro cheio de bebida, ir para um sítio, e já emendava. 5 anos dessa forma. 5 anos dessa forma. Em 2000, eu tomei a decisão de dizer para Deus, Senhor, eu não consigo, embora me esforçando ao máximo, eu não consigo me desprender do que eu estou preso para te servir. Então eu estou indo desse jeito. Estou indo. Eu já entrei na igreja fedendo a cachaça. Entrei na igreja, a gente chamava muito, não sei como que é hoje, mas de virote. 3 noites. Sexta, sábado, domingo eu cheguei na igreja fedendo a cachaça. E quando o pastor Jorge Carlos da Costa, dia 27 de agosto de 2000, ele fez o apelo dizendo, quem quer aceitar Jesus? Não fui eu que levantei daquele banco, foi Deus que me levou. Eu fui dizendo, Senhor, me salva. Eu não quero viver isso aqui. Eu não quero. E dessa data, do dia 27 de agosto, aí começou um processo doloroso. Porque imagina aí, eu não sei se foi com você que eu estava fazendo a conta, hoje um litro de mel, que é 1 quilo, ou um litro, custa R$60. Foi nós. Naquela ocasião a gente vendia 2.000 litros de mel falsificado por quinzena. Nossa. Então a gente ganhava muito dinheiro. Eu e meu irmão, a gente ganhava muito dinheiro. Só que da mesma forma que entrava o dinheiro não ficava. Saía. Um saco vazio, não sabia para onde comia ia, em bons restaurantes, e participava de tudo de bom e do melhor, mas só que a gente não tinha nada no bolso. Não tinha nada. E a gente foi enganado por Satanás por muito tempo nesse ciclo vicioso. E quando eu tomei a decisão de entregar minha vida para Jesus, 4 meses depois, eu estava morando de favor, 4 meses depois, eu estava morando de favor, comendo cesta básica, porque a avó de Deviane havia nos dado. Só que Deus me chamou. Eu não queria, porque o que eu achei foi... Então o senhor parou de vender o mel. Parei. Por isso que o senhor começou a passar necessidade. Sim. A minha fonte de renda era aquela dali. Sim. Então eu decidi entregar minha vida para Jesus e com toda sinceridade. Sim. Jesus me colocou no canto da parede, eu estava em Vazelândia trabalhando, e eu estava vendendo mel ainda, Deus falou comigo, se você continuar vendendo mel, você não serve para me servir. Ou você me serve por completo, ou então você não me serve. Uau. Eu voltei para casa e falei com meu irmão, eu não vendo mais mel de açúcar. Caraca. Que forte. Mas e aí, como é que nós vamos pagar isso, como não vamos pagar aquilo? Eu falei, não sei, eu não vendo mais mel. Eu entreguei minha vida para Jesus. E a gente passou fome. Eu vi Yuri comer casca de banana. Ele não lembra, ele não vai lembrar. Graças nunca, a Deus. Mas O senhor lembra. Não tem como esquecer. Eu lembro que o senhor me contou o dia que a gente estava no hotel Intercity ali, que a apóstola Deviane estava vindo com o Patrick num carrinho, e o senhor abrindo um buraco ali, trabalhava para uma empresa de... Vale Minas. Não sei se era de abrir... Era uma empreiteira para abrir valas ali. Era. E tipo assim, como é que eu vou conseguir alimentá-los agora e tudo? Mas apóstolo, fazer uma pergunta para o senhor assim, a igreja em si, hoje, né? Nós temos uma igreja plena, graças a Deus. Essa igreja que o senhor tem, o senhor herdou ela de alguém? Foi algum pastor que passou essa igreja para o senhor? Que antes
mudou para a família apostólica aí, era Núcleo Cristão Brasil para as Nações. Foi alguém que passou para o senhor? Como que foi esse início da igreja em si? Eu achei que eu ia ficar milionário. Eu falei assim, já servindo Satanás eu ganho o que ganho, imagino servindo a Deus. Sim. Só que quando eu passei a servir o Senhor me limpou, tirou tudo que Satanás tinha me dado para começar a me dar alguma coisa. Só que o processo de Deus me dar alguma coisa... O processo você falou agora, né? Como aí? Foram 7 anos. Uau. Foram 7 anos. Qual era a minha intenção? Eu queria servir a igreja. Eu queria ver o meu pastor pensando em beber água e eu colocar água na mão dele. Eu queria abrir a porta do carro dele. Eu queria segurar a Bíblia. Eu queria servir a igreja. Eu queria ver a igreja num momento como esse que a gente está vivendo agora, Sim. de uma compra de um terreno, de precisar de ofertar. Eu disse, pastor, deixa ficar comigo tranquilo, eu queria isso. Mas só que Deus não me chamou como empresário. Deus me chamou como profeta. Sim. E este chamado profético de Deus para a minha vida foi muito doloroso. Então, de 2000 a 2007, foi um processo tremendo. Deus trabalhando na minha vida. E eu sempre dizendo para Deus, Senhor, eu não quero. Na verdade, não é porque eu não queria. É porque eu sabia que eu não tinha capacidade de dizer sim para algo tão grande. Eu não estudei, Adson. Eu aprendi a ler na Bíblia. Como que eu vou ensinar se eu não tive ninguém que me ensinasse? Então eu sabia que eu não tinha condição nenhuma. Eu me converti numa igreja tradicional, que deixou bem claro, e ela está certa. Para ser pastor, precisa ir para o seminário. Precisa fazer o curso de 4 anos, precisa passar por isso. Eu não tinha condição nenhuma de passar por nada daquilo, porque eu não estudei. Não tinha condição humana. Não tinha condição humana. E quando vinha o chamado para mim, eu de imediato disse, eu não consigo. Sou tímido ao extremo. Não sei ler. O pouco que eu sei não vai resolver nada. Como que eu vou ensinar se eu não aprendi? E eu ia colocando todos os pontos negativos para Deus, da mesma forma que os demais profetas colocaram. Mas Deus não errou quando me escolheu. Aleluia. Deus não erra jamais. Claro que Deus precisa de homens e de mulheres capacitados. Mas Deus tem tempo para capacitá-los, aqueles que Ele chama. Então, Deus me chamou. E quando Deus me chamou para esse ministério, cara, eu abri uma igreja sem nunca ter tido a oportunidade de abrir um culto. Uou. O que é isso? O que é isso? É quando eu decidi dizer, sim, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Tá me chamando. Então Deus disse, começa na sua casa. Então eu fiz o primeiro culto. Eu fiz o primeiro culto em 2003. 2003 eu fiz o primeiro culto na sala da minha casa. O primeiro culto, ficou gente lá de fora. Para mim aquilo foi uma confirmação, sabe? Pregar o quê? E agora? Vamos o pregador pregar o quê? A primeira pregação que eu fiz, eu me lembro, foi o livro de 1 Timóteo, capítulo 5, falando sobre o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Foi a primeira pregação que eu preguei. E quando eu comecei a pregar, que nessa ocasião estava Deviane e Patrick num carrinho de bebê. E aí foi chegando mais pessoas. Sim. Então eu comecei em 2003, como evangelista ao estrugir da última trombeta dentro da minha casa. E Deus foi abrindo as portas, saímos da sala e fomos para o quintal, que é o primeiro pé de manga. O primeiro pé de manga. Então o pé de manga que todo mundo conhece é aí que é o pé de manga. É o pé de manga, foi em Sim. 2003. E aí eu comecei a fazer o trabalho e dentro de tantas experiências vividas por mim naquele lugar, para mim duas das mais fortes que eu vivi, eu tinha, o meu sonho, velho, era ter um terno de microfibra. A microfibra era o terno, né? É do meu tempo, não. E eu tinha ganhado 2 ternos.
E no culto de terça-feira eu estava pregando no culto de terça-feira. Quando terminei de pregar, Deus falou assim: pega um dos ternos que você tem e dá para aquele rapaz ali. Eu falei: Senhor, mas só tem 2. Ele disse: você só precisa de um. Nossa. Aí tinha um que eu era apaixonado, que é um terno em xadrez, né? Aham. Eu disse: eu vou pegar o outro, vou dar para ele. Eu disse: não, fala para ele escolher. Aí eu peguei, chamei ele, falei: filho, eu tenho 2 ternos, Deus me mandou te dar um. Qual que ele escolha um dos 2. escolheu? Qual que ele escolheu? O que o senhor gosta? Foi no terno em xadrez. Pegou o terno em xadrez, amém. É 2 sentimentos: tristeza, porque ele está levando. E alegria. Segundo, alegria, porque você sabe que Deus é quem te pediu. Sim. No outro dia, pela manhã, o ônibus de Celita, quarta-feira de manhã, chegou, que vinha de São Paulo, Sim. e ela disse: olha, tem uma mercadoria aí para você ir. Quando ela me trouxe a caixa, que eu abri, um terno de microfibra preto. Uau! Para a glória do Senhor. Então, quando Deus me pediu o terno, na terça-feira à noite, o terno de microfibra que eu tinha pedido, já tinha saído de São Paulo. Uau! Eu tinha saído de São Paulo. Então, Deus nunca vai te pedir uma coisa que Ele já não te deu. E Ele nunca vai te pedir se você não tiver coragem de devolver para Ele. Então, essa foi uma experiência. A outra experiência, eu pedia para o pastor de São Paulo para que ele pudesse mandar alguém para me ajudar aqui. Ele deixou claro: eu não vou mandar ninguém. Porque você tomou a decisão de abrir aí, você está falando que foi Deus, então fica aí sozinho. Nossa. E eu me lembro, de novo, numa terça-feira, eu orando, falando com Deus: Deus, se o Senhor não mandar alguém aqui, eu não vou aguentar. Se o Senhor não mandar alguém aqui, eu não vou suportar levar isso aqui sozinho, não. O Senhor me ajuda. E aí, quando foi na quarta-feira de manhã, umas 8 horas da manhã, bate no portão lá de casa. Quando eu vejo, era o meu irmão. Meu irmão que tinha ficado de São Paulo, mesmo que saiu de Vitória da Conquista comigo, o Antônio. Ah, sim. E aí ele chegou para mim e falou assim: Deus falou comigo que independente do que viesse a acontecer, eu teria que vir para cá, porque o meu lugar é do seu lado. É do seu lado. Uau. E eu vi como Deus confirmando, dizendo assim: você não dá só. E aí Deus veio confirmando. 2004, 2005, infelizmente houve uma ruptura entre eu e o pastor de São Paulo. Sim. Né? Infelizmente não deu mais para a gente caminhar junto. Eu saí e abri uma outra igreja chamada Jeová Nissi, onde a sede era na Bahia. Aí Deus já nos levou para um ambiente melhor, já estava mais preparado do que o primeiro momento. Aham. Né? Então a gente foi para Ovidio Abreu aqui no centro, a Jeová Nissi. E eu fiquei na Jeová Nissi até 2007. 2007, o meu irmão Antônio, ele falece num acidente de carro. Esse que veio com o senhor Sim. junto, que abriu a igreja. Ele falece num acidente de carro, que para mim foi muito difícil. Para mim, no meu ministério, foi um momento mais difícil da minha vida. Ele falece em 2007 e eu decido, por não me alinhar com a visão dada pelo pastor, dada a Deus pelo pastor. Sim. Eu sentei com ele, conversei com ele: pastor, embora me esforçando ao máximo, eu não consigo caminhar na visão que Deus deu para o senhor, então eu queria que o senhor me abençoasse. E aí eu saí da Jeová Nissi em 2007, e dia 20 de abril de 2008, um ano depois, nasceu o nosso ministério, que nasceu com o nome Núcleo Cristão Brasil para as Nações. Esse nome Deus me deu. Eu era numa cidade chamada Thun, na Suíça, e eu acordei, Deus falou muito forte comigo: Núcleo Cristão Brasil para as Nações. Não. Só que na ocasião eu nem sabia o que era núcleo. Eu perguntei para Peter, né, a casa que eu estava hospedado, sobre o que é núcleo. Ele falou: núcleo é centro. E ele disse assim: eu saí servi o exército suíço, e nós temos um grupo que é como fosse o BOP aqui, Sim. que chama Núcleo, que é um grupo do exército suíço que só sai para resolver o problema, que o nome dele é Núcleo. Então, quando ele falou aquilo, aí queimou no meu coração. Deus está dizendo assim: Núcleo é um centro que vai sair para as nações, para resolver o problema de muitas pessoas. E aí nasceu em
E 8 nasceu a Núcleo Cristão Brasil para as Para as Nações. E Nações. Deus virou uma chave na minha vida. Uau. Igual o pai tá falando, né? Núcleo Cristão Brasil para as Nações. E hoje todo mundo conhece por Família Apostólica ID. Eu sei a história, mas eu queria que o pai contasse aqui. É uma história. Eu não vou tentar falar pouco, porque senão eu vou chorar. Porque o nome da Família Apostólica ID nasceu num momento muito difícil para nossa família. Mas eu queria que o pai falasse um pouco sobre. Mudou o nome. Deus já havia falado ao meu coração já que era necessário, né, mudar o nome de família De núcleo. de núcleo cristão. Falei com Deviane, falei com algumas pessoas e tipo assim, não se muda nome. Eu disse, mas Deus ministrou isso no meu coração. Só que Deus nunca havia me dado uma direção e que nome Ele ia dar. queria, né? Eu sabia que ia mudar. Quando e qual, não sabia de forma nenhuma. E aí a gente estava em um congresso aqui na igreja, uma conferência de paternidade, apóstolo Gilson Matias e o apóstolo Gesié estavam aqui ministrando na ocasião. E nessa ocasião, o seu avô, meu sogro, estava com Covid internado no hospital. Então imagina a gente falar sobre paternidade e o pai da minha esposa passando por tudo que estava passando. E aí o Uri com o Deviane foi para o hospital para fazer a visita dele e era justamente o horário que eu ia ministrar. Acho que eu ministrava 3 da tarde, ou era 4 horas. E aí quando eu saí de casa vindo para a igreja, aí minha esposa falou que o meu sogro havia falecido. Né? Que o meu sogro havia morrido. No dia que o meu sogro morreu, Deus me deu o nome. Família Apostólica ID. Uma família cuidando de família para transformar uma cidade. Então, para mim, foi muito forte, porque no dia que Deviane perdeu o pai, no congresso de paternidade, Deus nos deu o nome da nossa igreja, mudou de Brasil para as Nações para uma família. E a família bem cuidada é uma família que tem esse zelo e essa aliança paterna. Que é isso, né? E não tem como falar hoje do nome da igreja, né? Que é Família Apostólica ID. E igual a gente começou o podcast falando que todo mundo conhece o apóstolo Walter. E pastor, quem é agora a pergunta, quem é o marido Walter? Né? E depois eu vou devolver, ele não sabe, mas agora eu vou te perguntar também. Quem é? Eu vou deixar Yuri responder primeiro, depois se eu puder responder. Você já falou algumas coisas aqui, Yuri, mas assim, as pessoas conhecem muito o pastor Walter falando dele. E você que tem um convívio dentro de casa, conhece ele dentro de casa e tudo, quem é o pai Walter para você? Eu não tava esperando isso aqui, não. A gente tá aqui pra entrevistar meu pai. Mas, assim, velho, que eu posso falar do meu pai, e é o que eu falei no início, sabe? Foi o maior presente que eu tive esse ano, tipo, de tudo que eu passei, velho. Passei por muita coisa, assim, que só meu pai sabe. E fala, Yuri, de tudo de difícil que você passou esse ano, qual é o maior presente, o que você tira de positivo? Poder chamar esse cara de amigo, sabe? Porque, cara, tipo, assim, as pessoas vê meu pai e tal, pregando aqui na igreja, e o cuidado que ele tem com as pessoas, e às vezes tem pessoas que podem ser que perguntam, será que ele é esse cara com a família dele? Será que ele realmente é isso? Será quem é ele quando ele tá no quarto? Será quando ele quando tá com os filhos, com a esposa? Ele é o que ele tá lá, velho. E eu te falo, ele é até melhor, porque, igual eu te falei, velho, no momento que esse ano que eu passei, tipo assim, que eu não vi mais ninguém do meu lado. Seu pai tava lá. Ele tava lá, velho. Ele tava lá. E ele acreditou em mim quando eu não tava mais acreditando, sabe? Esse cara aqui que tá falando com você hoje, eu não via, mas ele já via. E muitas vezes ele falou, olha, se é isso, se é aquilo, é para isso que Deus te chamou. E
E foi ele, mano, que me sustentou. Claro, sou muito grato a Deus, sabe? Porque tudo que eu passei esse ano, velho, tem muito aquela parte de Jó, né? Antes eu te conhecia por ouvir falar. Sim. E hoje eu realmente conheço. E tudo que eu passei, tudo que Deus me permitiu passar esse ano é pra poder falar isso, sabe? E não só falar isso, mas poder chamar esse cara de amigo. E meu pai não sabe, mas eu tinha escrevido uma carta. A gente tem uma relação de pai, mas eu queria ter uma relação, tipo assim, falar tudo. Falar tudo, isso aqui, pai, eu tô passando isso, ou pai, tem acontecendo isso, ou pai, me ajuda nisso, ou pai, vem cá, vamos conversar de algumas besteiras aqui. Uhum. E aí eu escrevi uma carta há um tempo atrás, pai nem sabe. E nessa carta eu escrevi como se fosse o Yuri do futuro, o Yuri do futuro já acontecendo as coisas que eu Sim. queria que acontecesse. Aham. E uma coisa que eu coloquei assim, hoje eu sou amigo do meu pai. E hoje eu sou Uau. amigo do meu pai. Então, velho, esse cara aí posso ficar falando horas aqui dele. Então, sou muito grato a Deus, velho. Sou grato a Deus pelo presente que ele me deu. Que é meu pai, minha família. Que, poxa, eu amo eles demais. E sou muito grato. Muito grato. Não tava esperando, não, né? Tava não. Tem uma canção do grupo Logos, que eu sou apaixonado, que fala assim: Pai, eu queria tanto ver o Senhor descer, vindo me buscar. E quando eu fui a última pessoa da família e ver meu pai vivo. Deus me deu Essa esse oportunidade. privilégio de poder conversar com ele. Conversei com ele por volta de 11 e meia da noite, e no outro dia, 10 horas da manhã, ele morreu. E eu me lembro, eu falei assim: pai, cara, o senhor fez falta demais. Eu queria ter o senhor perto de mim. E quando Yuri fala isso daí, porque às vezes falta paciência. Eu sou Sim. um camarada muito explosivo. Eu sou um camarada que eu vou decidir pular do buraco onde que eu estiver e vou sair de lá. E às vezes eu sempre esperei que os meus filhos também tivessem essa mesma atitude, mas não. E às vezes, quando eu via Yuri se declinar de uma forma tão absurda que me dava um nervoso, que, tipo, cara, será que esse cara não vai reagir? Mas ele não ia reagir. Por que ele não ia reagir? Porque eu só reagi porque eu não tinha o que ele tem. Entendi. Porque se o meu pai estivesse lá, cara, eu não iria reagir justamente pro meu pai ir lá me buscar. Me puxar. Então, quando eu cheguei pro pai e disse: pai, eu senti a falta do Senhor. Ao mesmo tempo que eu falei: pai, eu senti a falta do Senhor, eu cravei no meu coração: os meus filhos não vão sentir falta de mim. Porque eu vou parar tudo, Hudson. Eu vou parar tudo. A minha ida para os Estados Unidos não foi porque eu tenho medo de sistema, de forma nenhuma. A minha ida para os Estados Unidos foi para proteger minha casa. Glória a Deus. Eu estava indo para Orlando em um congresso que a gente gastou uma grana para estar nesse congresso. Eu andei 30, 40 milhas. Eu deixei claro: se eu vou para esse congresso, eu não sou verdadeiro com os meus filhos. Eu não posso ir para esse congresso e deixar meu filho sozinho em casa da forma que ele estava. Dei a meia volta, voltei para casa: pai, só pode ir que eu estou bem. Você está bem do meu lado. Eu não vou deixar você aqui sozinho de forma nenhuma. Então eu faço por eles o que eu nunca recebi. E talvez, se eu tivesse recebido, eu não estaria fazendo. Mas é gratificante demais, porque eu sou autêntico. Eu sou autêntico. Da mesma forma que eu falo com você duro, eu falo com eles. Uhum. Da mesma forma que eu estou no altar da igreja, é a mesma forma que eu estou dentro da minha casa. Por quê? Porque o meu compromisso não é com o público. O meu compromisso é com Deus. Amém. E existem coisas que o público não vai ver, que a igreja não vai ver, que Deviane não vai ver, que os meus filhos não vão ver, mas Deus está vendo. Uhum. Então, quando eu tenho essa convicção no meu coração que o meu compromisso é com Deus, cara, eu vou ser eu, aonde que eu estiver. Eu queria ser mais Walter. Eu queria ser mais, eu queria rir mais, eu queria brincar mais, eu queria
não desrespeitosa, mas Sim, soltar minhas sim. piadas, entendendo? Eu queria. Só que, infelizmente, nem todo mundo tem maturidade para poder ver isso aí. Mas se você me ver com Thalita, o olho é mais fechado, com Patrick, tem hora que Patrick é só misericórdia. Na hora que eu estou deitado aqui, Patrick pula aqui, eu caio do lado de lá. Mas sempre foi assim, sabe? Deviane fica retada. Deixa eu, moça, eu não pude ser criança, deixa eu ser uma... Deixa eu ser menino. Deixa eu ser menino. Apóstolo, eu posso falar isso, que o senhor hoje tem um apelido que só meu pai tem, o senhor sabe disso, né? E eu não vou transferir esse apelido não veio de idade, porque o senhor não tem a idade, não veio nada, mas veio justamente porque o senhor conseguiu transferir essa paternidade de Deus e a paternidade que o senhor teve. E a gente consegue ter um pouco do que ele tem, do que Thalita tem, do que Trick tem. E hoje, não sei, veio aqui da minha cabeça eu como um representante aqui hoje da família apostólica aí de agradecer ao senhor. Obrigado por ser esse pai que o senhor é para todos, não o apóstolo, sabe? Eu acho que eu não todos, mas eu tive a grande oportunidade, tenho essa grande oportunidade e reconheço isso. E sou grato por isso, de conhecer o Walter, de conhecer o pouquinho do que o senhor é fora ali. E é como Yuri falou, é indiscutível quando a gente está falando, o senhor, no meio que o senhor está, não dá um tempinho, vem palavra, sabe? Vem a palavra do Senhor para edificar os nossos corações. Então, assim, o sentimento é gratidão ao Senhor. Gratidão, muito obrigado por quem ser o Senhor é e por tudo que o Senhor passou e para edificar as nossas vidas. Deus abençoe o Senhor. Finalizei. É isso, né? Vou te falar, viu? Depois, quando você for fazer um trem desse aí, você tem que conversar comigo antes. Não é assim, não. Mas, gente, espero que tenha abençoado vocês. Espero não, né? Eu acredito que abençoou. Deixa as palavras final, o pastor vai me dar, né? E, pai, queria que o senhor falasse. Eu queria que o senhor falasse algo tipo... se você pudesse deixar uma coisa aqui na Terra. Se Deus falasse, não, quero que você deixe uma coisa. O que seria? O que o senhor deixaria? Você fala uma frase, uma frase, um ensinamento, alguma coisa? Tipo assim, o que é do senhor que o senhor acha que, tipo, sustentaria quem está aqui? Tipo, você fala, não, se Deus deixar uma coisa para as pessoas, é isso aqui que eu quero deixar, porque eu sei que vai sustentar elas de pé. Permaneça vivo. Isso existe uma forma de você permanecer vivo, é vivendo a vida de outras pessoas. Né? É que, independente de onde você esteja, as pessoas estejam lembrando de você. E quando eu falo lembrando de você, não é a respeito do nome que você construiu, mas da história que você escreveu. E quando as pessoas lêem a história de Walter, o que elas vão ler? Eu conheci gente apaixonada por Deus, mas que não é aquele cara, não. Amém. O olho dele continuava brilhando. As lágrimas continuavam vindo. Ele continuava arrepiando como se fosse a primeira vez. O filho de Quinha chegou essa semana para mim e disse assim, pai, o olho dele ficou vermelho. Tá vendo? Que as pessoas continuam lendo a sua história. As pessoas vão vir de vários lugares do mundo para visitar a minha sepultura se Jesus não voltar. Para dizer assim, poxa, aqui passou um camarada que impactou a vida de centenas de milhares de pessoas. Amém. Eu não vou deixar aqui, Adson. Eu não vou deixar aqui, você que me ouve. Eu não vou levar para o céu. Não vou levar para o céu aquilo que é da terra. Tudo que pertence à terra
eu vou deixar aqui. Eu vou subir, mas eu vou subir vazio. Amém. Eu vou subir vazio. Eu não conheço uma outra pessoa, senão o apóstolo São Paulo, que abriu a boca e disse: combati o bom combate. Encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo assim: eu concluí aquilo que vim fazer. Ele e Jesus. Não foi a mesma frase, mas Jesus abriu a boca e disse: Pai, está Consumado. Estou com 45 anos. Eu tenho muito gás para queimar aqui ainda. E você pode ter certeza que tudo que está dentro de mim vai ficar aqui na terra. E muitas pessoas vão ler a minha história. Amém. Amém. Então é isso, né? Isso aí. Queria, antes de finalizar aqui, eu queria agradecer a Adson, a meu pai, por estar comigo. Aos meninos que estão ali atrás, o Watson, Gabriel, que está nas filmagens, o Watson que está fazendo os cortes. Deixa eu falar aqui para eles aqui, ó, Pessoal, vocês estão vendo aqui tudo isso acontecendo, mas existe pessoas por trás disso aqui, né? Então queríamos agradecer, eles estão vendo pela câmera ali também, né, Yuri? Pois é. Gabriel e Watson, Deus abençoe, cara. Obrigado aí por esse apoio. A Gui também, que é um dos da equipe, não está aqui Sim. hoje, mas... Vai estar com a gente aí. Sim, e principalmente, esse projeto começou enquanto eu estava lá em Nova York, com os meninos do Pod Life, Nick e Henrique. Eles me trouxeram lá pro backstage deles lá. Aí de lá eu falei, surgiu uma chama, sabe? Aí eu comecei a mandar mensagem para Henrique. Não, Henrique, me fala aí como é que faz isso. Ô, Nick, como é que faz aquilo outro? Então eu queria agradecer eles também por todo o suporte, por tudo que fez e saber que um pouco do que vocês fizeram aí tá nascendo uma semente aqui também. Então, sou grato a vocês e é isso, gente. Deus e abençoe. apóstolo, quando ele me fez o convite, vou falar isso aqui agora, aí eu posso hoje falar para o senhor, hoje, o menino cresceu. Quando ele me fez o convite, eu falei, caramba, Yuri. Falei, cara, o menino cresceu. Parabéns, cara. Valeu, velho. Parabéns. Então é isso, Parabéns. gente. Um abraço. Um abraço e se vemos no próximo episódio. Deus abençoe. Valeu.